Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom ver os irmãos aqui, convido você a ficar de pé. Vamos orar, falar com o Senhor. Glória a Deus. Convido você a fechar seus olhos e falar com Deus nesse momento. Senhor, Pai eterno, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor dá ao teu povo e à tua igreja de estar junta e reunida, Senhor. A tua palavra diz que onde estiverem reunidos em teu nome, ali o Senhor estará presente. E eu sei que esse momento é um momento especial, Deus. Um momento onde nós podemos glorificar o teu nome, render graças, porque grandes coisas o Senhor faz todos os dias por nós. E por isso nós estamos alegres e queremos render graças ao santo nome do Senhor. Queremos render o nosso louvor, a nossa oferta de gratidão, dizer que sem ti nós nada podemos e nada somos, e que em ti, Deus, nós somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor, permita-nos estar em tua presença, que nenhum pecado, Deus, nenhuma mágoa, nenhum sentimento negativo, Deus, faça morada nos nossos corações, mas que o teu Espírito encontre liberdade para operar no meio do teu povo, em o nome de Jesus. Assim nós choramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus.
uma salva de palmas para o Senhor, amém. A palavra fala lá no hino 39, que você pode abrir lá. Tem uma harpa bem aqui, eu acho que tem outras pela igreja. Número 39. A palavra fala que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado, amém? Ele nos faz mais alvo mais que a neve. Ainda que nossos pecados sejam tão negros e escuros, a palavra do Senhor diz que se nós nos permitirmos ser banhados pelo sangue de Cristo, Ele nos fará puros e alvos como a neve. Alvo mais que a neve. Sangue lavado.
Aleluia, dê uma salva de palmas para o Senhor, que te faz limpo, meu irmão. O Senhor te faz limpo. Aleluia, nós exaltamos o teu santo nome neste lugar, Jesus. Sabemos que tu estás exaltado sobre tudo e sobre todos, e a ti nós adoramos neste lugar. Exaltado, Ele é exaltado, é sempre exaltado seu nome. Nós louvaremos, diga Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Senhor, nós viemos para te adorar neste lugar. Tu és Rei sobre todos, Rei sobre tudo. E nós só queremos adorar-te. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te. Dá os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Rei sobre todos, Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado
A razão de nós estarmos vivos, a razão de estarmos fortes, a razão de termos coragem é o Senhor e a sua palavra que nos dá força todos os dias. Ele que nos livrou da condenação do nosso pecado e nos trouxe para sermos parte do reino do Filho do seu amor. Por isso você pode adorá-lo. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso, tão maravilhoso para mim. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim.
Esse é o meu prazer. Aleluia. Nós sabemos que existe um lugar na Tua presença para cada um de nós, Jesus. E é por isso que nós podemos nos alegrar e nos agradar da Tua presença nesta noite, neste lugar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ah, Deus, é o Teu reconhecimento que nos importa, não dos homens. A minha glória é fazer com É saber que o Senhor nos chama de filhos e de amigos. Então que o nosso nome diminua, para que o Teu nome cresça em nossas vidas. Para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como Serafins que cobrem o rosto ante a Ti. escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer, é o meu prazer. É o meu prazer. É o meu prazer, Tua presença. Tua presença, Tua presença, o meu prazer. Tua presença. Tua presença, o meu prazer. Tua presença. Diga, Jesus, a Tua presença é o prazer da minha alma, Senhor. Tua presença, Tua presença, o meu prazer. Tua presença. Tua presença, o meu prazer. Tua presença. Tua presença, o meu prazer. Tua presença. Tua presença, o meu prazer. Senhor, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, o meu lugar. meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus e agradeça, louvando o Seu santo nome. Obrigado por poder Te louvar nesta noite, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos dar continuidade ao culto com as nossas ofertas. Eu te convido a contribuir com a casa do Senhor, dando a tua oferta de ingratidão a Ele.
me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. E o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. E o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Amém. Agradecemos a oportunidade. Saúde a igreja. Ligado, Zé. Alô. Saúde a igreja na santa paz do Senhor. Amém? Todo mundo alegre aí, firme, forte. Oh, glória a Deus. Firme e forte na rocha.
Quem lembra da mensagem de domingo, quando o profeta chegou e proferiu a palavra de bênção? Lembra? O profeta chegou e proferiu a palavra de bênção e as águas daquele rio passaram a ser doce. Não foi o prato novo nem o sal, mas foi as palavras do profeta. Hoje o pedreiro, como é o nome dele, irmã? Mocó. Ele pediu para me chamar de Mocó, né? Eu perguntei, diga seu nome. Não, pode me chamar de Mocó mesmo. Ele me ligou, na realidade era para a gente ter vindo ontem, aí não deu certo. Né? Ele me ligou hoje, e amanhã, acho que lá para as 3 horas, 4 horas, eu pego, ele mora lá perto de mim, e a gente vem aqui já projetar o que é que nós vamos fazer, para ele já começar. Né? Aí, assim que nós terminarmos essa construção, nós vamos fazer uma inauguração do novo templo. Né? Uma festa. Vai ser uma festa. Aí eu vou convidar o bispo Adam para ele vir pregar nesse dia, né? Vai ser uma festa mesmo. Aí, certamente, nós vamos botar mais cadeiras aqui, vamos pintar a frente aí também. Sei que vai ficar benção, né? Que nós vamos botar uma parede ali e vai ficar coisa tremenda. Coisa tremenda mesmo. Aí, meus irmãos, vocês fiquem à vontade para convidar, certo? Pode convidar as pessoas, trazer as pessoas, porque estava falando até com o Roberto Júnior, a gente vai deixar, nós vamos fazer aqui um culto para ficar lembrado aí pela vizinhança, pelas pessoas, né? Porque elas vão olhar e vão ser impactadas, né? Pela palavra, pelo o espaço, né? Pelas pessoas, a quantidade de pessoas que vão estar aqui. Eu creio que vai ser bênção de Deus. Né? Agora, se o rapaz lá, o pedreiro lá, se dispor mesmo, a gente termina aqui. Porque o pedreiro que a gente convidou, muito bom ele. Mas, rapaz, ele só vem quando ele quer, aquela coisa toda. A gente fica adulando o cara e ele só vem quando quer. Aí não adianta, já era para ter terminado. Estou com medo do cimento que está ali, pedrar e não prestar mais, porque ele não vem, né? Mas vai dar certo, amém? Queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Mas do céu ele desceu. Esse hino me reporta quando eu era novo convertido, congreguei na Assembleia de Deus. E eu e outro irmãozinho, a gente pegava uma caixa de som e um violão, e saía nas ruas fazendo culto campal. A gente ia com aquela caixa de som, aquele violão, para fazer, e essa música era um dos carros-chefe daqueles cultos. Atos 5, capítulo 12, versículo 12 ao 16, depois nós faremos leitura em outro texto. Diz assim a palavra de Deus: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes atribuía grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundo, e todos eram curados. Amém? Olha que leitura tremenda, né? Aqui, no começo da igreja, na origem da igreja, ali, quando a igreja começa a dar seus primeiros passos, né? E grandes coisas começam a acontecer, o poder de Deus se manifesta aqui de modo sobrenatural, visível, né? Eu até ouso dizer que
esse período da igreja primitiva foi único, né? Porque as pessoas morriam, as pessoas ressuscitavam, né? Ananias e Safira morreram ali, outros ressuscitaram, milagres aconteciam no meio da rua, o povo estava eufórico, os crentes estavam eufóricos. Então eu ouso dizer que ali houve assim como que uma dose especial do Senhor no pontapé inicial da igreja. Algo tremendo. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos algo tremendo, sobrenatural, sobre esse livro, sobre esse tempo, sobre essas vidas, assim, de forma tremenda, né? Aí talvez você me pergunte, pastor, e por que não acontece nos nossos dias? Nós vamos ver aqui por que é que não acontece nos nossos dias, ou por que é que não acontece em nossas vidas, né? Por que é que não acontece isso, né? Um certo pastor pastoreava uma congregação, uma igreja, e aquela igreja tinha pouca gente, já durava muito tempo, né? E tinha pouquíssimas pessoas naquela igreja. E o número que tinha cada vez mais diminuía, né? E o pastor teve uma ideia, né, porque as pessoas cobravam muito dele. Rapaz, a igreja não avança, a igreja não vai, a igreja não cresce, né? E aquele pastorzinho estava lá. E de repente ele teve uma ideia. Ele chegou mais cedo na igreja, quando as portas estavam fechadas e não tinha ninguém, e ele levou consigo um caixão de defunto. E ele colocou mais ou menos aqui, né? E as pessoas chegavam e começavam a entrar e via aquele caixão e algo muito estranho, né? Muito estranho, aquele caixão ali, mas as pessoas chegavam, ficavam. O pastor não tinha autorizado a elas de olharem o que era. E elas chegavam e começaram a chegar. Aí esse pastor começou a pregar, a dizer por que é que a igreja estava morta. E ali estava a pessoa que havia matado a igreja, que havia eliminado os crentes. A igreja estava morta e muitos já tinham saído da igreja. E ele dizia, o culpado está aqui. O culpado está nesse caixão. E as pessoas começaram a ficar, quem é? Será que é o irmão Francisco, a irmã Chiquinha? E começaram a conjecturar quem era o personagem que estava naquele caixão, né? E aí eles desvincularam a imagem do pastor por a pouca quantidade de membros que havia e os crentes fracos e frios que havia na igreja. E aí eles começaram, rapaz, quem será que está lá, né? E eles olhavam de lado para ver quem estava faltando naquele dia do culto. Se ele detectasse alguém que estava faltando, eles diziam, então foi a fulana que está aí. Hoje é um culto fúnebre, né? A ideia é que era um culto fúnebre. Só que o pastor tinha colocado um espelho ali no visor do caixão. Ele colocou um espelho no visor do caixão. Aí ele disse, agora eu queria que vocês fizessem uma fila e de um por um viesse e olhasse a pessoa que matou a igreja. O irmão que matou a igreja, que fez com que a igreja não avançasse. E aí, meu irmão, cada um vinha na fila. Quando eu botava o rosto e via o seu próprio rosto, né? Alguns riam, outros só olhavam e diziam realmente, fazia de imediato uma reflexão da vida dele, do cotidiano dele como cristão. E ele começava, e aquilo não precisava palavras para soar o seu ouvido. Quando ele olhava, ele fazia uma reflexão, certo? E aí, aquele pastor, né, depois disso tudo, ele levou a palavra e começou a pregar, mas aquela igreja saiu dali com esse sentimento de culpa por aquela igreja que eles congregavam estar fria, né? E aqui nós lemos uma passagem que nós observamos no contexto posterior e anterior a essa passagem. Quando nós lemos antes, nós vemos milagre, Pedro, né, na primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 almas, né? E logo nós vemos em seguida também grandes acontecimentos, vidas sendo salvas e libertas pelo poder do nome santo
de Jesus. Mas eu queria falar aqui sobre alguns elementos desse contexto, né, dessa igreja primitiva, igreja cujo poder se manifestava de tal forma que a ponto de pessoas caírem da janela por conta que o culto se estendeu até meia-noite. Imagina você. Aqui, às vezes, a gente passa de 10 minutos, 5 minutos, já tem neguinho olhando. Nesse tempo, um culto que foi até meia-noite, um personagem caiu da janela e morreu. Um jovem. E Paulo foi lá e orou, e aquele jovem ressuscitou. O poder fluía de forma tremenda. E aqui eu queria falar sobre alguns elementos, né? O primeiro elemento a ser falado aqui são os apóstolos, meu irmão. Os apóstolos eram homens designados por Deus no princípio. Deus separou alguns homens, né, para trabalhar aquele projeto que foi elaborado pelo próprio Deus. Deus elaborou um projeto. Que projeto é esse, pastor? O projeto que salvou a você e que salvou a mim. O projeto de alcançar vidas, porque o nosso objetivo aqui, meus irmãos, o meu e o seu, é glorificar o Senhor e ganhar vidas. Nós não temos outro objetivo aqui na igreja ou qualquer congregação ou qualquer templo que não seja esse. Glorificar o nome do Senhor e ganhar vidas. Não é isso? Ganhar vidas. Né? Salvar, tirar as vidas do laço do inferno, do laço de Satanás. Esse é o propósito da igreja. Por isso que essa igreja aqui, ela era viva, ela era ativa. E aqui, um dos elementos principais, fundamentais, não de total responsabilidade, mas fundamentais, eram os apóstolos. Diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todo reunir-se de comum acordo no portão, no templo de Salomão, no pórtico de Salomão. Então, a gente vê que no princípio, né, esses homens tinham essa responsabilidade muito grande. Mas isso, irmão, não durou a vida toda, não. Foi pouco tempo. Por que foi pouco tempo? Irmãos, quando as pessoas aceitavam Jesus, euforicamente elas avançavam com o evangelho. Elas não precisavam estar na aba dos apóstolos, porque o fogo queimava dentro desses homens, desses crentes dessa igreja. Tá? Por isso que se multiplicou rapidamente. Mas a princípio Deus colocou sobre os apóstolos uma responsabilidade, um poder sobrenatural para que as pessoas visualizassem. Porque se lembra que eu disse para vocês domingo passado que o prato e o sal talvez servisse para materializar a fé daqueles homens? Se lembra? Tá? Eles precisavam ver algo. Então, nesse período era preciso o povo de Israel ver com seus próprios olhos a operação de Deus, o sobrenatural. Então, os apóstolos, Pedro ia passando, né, e a sombra, o apóstolo Paulo, os outros, todos eles faziam maravilhas, coisas tremendas, a ponto de Filipe ir até o eunuco, de tal forma ele alcançou o eunuco e falou do amor de Deus para aquele homem, para que aquela mensagem que o eunuco recebeu, e ele aceitou Jesus ali com Filipe, né? Quando ele chegasse lá no local dele, na cidade dele, ele já ia transferir a mesma mensagem. Ele ia falar do amor de Deus para aquelas pessoas cujo ele participava. Então, aí de repente, Filipe é tomado pelo Espírito Santo e conduzido de volta. O eunuco, quando olhou, não viu mais Filipe. Por quê? Porque ele foi tomado pelo Espírito Santo. Então, nós podemos entender aqui que havia uma responsabilidade sobre os apóstolos, né, para efetuar milagres. Pedro, a gente vê aqui que as pessoas levavam os doentes, os enfermos, para que a sombra de Pedro, imagina você, meu irmão,
Imagina você, a sombra de Pedro, se ela se projetasse sobre o enfermo era curado, amém? E aqui trazendo quem era Pedro? Pedro era um homem iletrado. Alguns estudiosos dizem que ele não sabia nem ler, para você ter ideia, né? Não era um doutor, não era alguém formado, era alguém inculto. Era um homem comum, um pescador, cujo Espírito de Deus estava sobre ele. Então, será que eu posso ter o Espírito de Deus? Será que eu também posso? Será que nós podemos? Claro que nós podemos. Claro que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Claro que nós podemos também projetar nossa sombra sobre o enfermo e ele ser curado. Claro, meu irmão. Meu irmão, não há diferença dos dias dos apóstolos para os nossos dias. São as mesmas pessoas, são pessoas da mesma forma, pecadoras, remidas pelo sangue de Cristo. E a palavra diz que eles operavam sinais e prodígios, acontecimentos, meu irmão, sobrenatural. Acontecimentos que a mente humana não pode entender. Não pode entender. E aqueles homens operavam naqueles dias. Então as pessoas se maravilhavam com o poder de Deus naqueles dias. As pessoas ficavam tremendo, né? E aqui, algumas características muito fortes nesse início de trabalho. E aqui eu queria que vocês prestassem atenção, meus irmãos, né? Hoje é um culto de ensino, é um culto. Nós estamos querendo, né? Nós vamos iniciar um novo tempo, né? Um novo tempo, não é um novo templo, não. Um novo tempo na nossa congregação. Nós temos pessoas que vão se batizar, pessoas que virão mais, nós temos crido dessa forma. Deus vai levantar homens e mulheres aqui, forte, firme, que a palavra diz, Deus procura homens e mulheres valentes, amém? E aqui eu queria falar sobre algumas características daquela igreja, que tem que pertencer a mim e a você. Se lembra que a igreja estava morta e as pessoas chegavam e olhavam? Quando ela olhava, ela via sua própria face. E elas faziam uma reflexão do seu andar cristão, da sua maneira de agir. E as características mais fortes dessa igreja, era? Qual era? A Bíblia diz que eles se reuniam, né? Aqui não diz? Costumavam todos reunir-se de comum acordo. Eles tinham essa prática, meus irmãos, de estar reunido como nós estamos aqui hoje. De comum acordo, todos concordavam, um ligava para o outro, olha, vamos lá, é 7 horas o culto, é 7h30, estamos lá, vamos nos reunir, nós vamos glorificar a Deus, de comum acordo. Quando as meninas cantaram os 2 hinos da harpa, né, todo mundo cantou, não foi? Todo mundo cantou, de comum acordo, porque todo mundo já conhece esses hinos, então nós cantamos esses hinos aí. Essa igreja se reunia todos os dias de comum acordo, com um só pensamento, com um só propósito. Havia um alvo, invocar o nome do Senhor. Ela se reunia com o intuito de invocar o nome santo do Senhor. Meu irmão, e o nome santo do Senhor naquela época estava bem rasinho. Não precisava clamar muito não, viu? Estava raso. Estava bem rasinho, a manifestação do Espírito era muito raso. E aquele povo se reunia ali, né? Uma das características era estar junto para orar, para se alegrar no Senhor. Você veio aqui nessa noite, nós viemos aqui para se alegrar no Senhor. Se alegrar pelo feito dele na minha e na sua vida. Talvez você não fixou ainda bem o que foi que Jesus fez na cruz por você. Mas eu quero dizer nessa noite, meu irmão, que mesmo sem você ter entendido por completo, ele fez. Ele fez, Ele salvou você, Ele lhe deu nova vida, Ele reestruturou o seu espírito que estava alheio, andando aí errante, Ele lhe reestruturou. Mesmo que a compreensão não seja ainda clara demais para você. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, o pastor Armando Bispo fez o apelo, né, e eu fui lá para frente sem entender nada, mas eu fui. Eu quero esse Jesus. Tá?
E as coisas foi clareando, e Deus foi firmando essa palavra dentro de mim. Deus foi me firmando, e eu mudando, né? E as coisas acontecendo. A mudança foi rápida, mas uma mudança constante até os dias de hoje. Ela acontece ainda na minha vida e na sua vida. Porque todos os dias nós mudamos. Você entrou hoje aqui, não sairá daqui da mesma forma que entrou. Porque vai haver uma mudança, você vai crescer. Então esse povo, ele se reunia também para se alegrar, para louvar e para ter comunhão um com o outro. Para dizer, Simone, como é que está o horizonte lá? Para dizer, irmão William, e aí, a saúde e tal. Para isso, né, para se alegrar com a quebradeira dessas paredes. Ele se reunia ali para trocar ideias, para se favorecer um ao outro. Então, eles se reuniam ali, era uma característica forte daquela igreja. Eles tinham essas características aqui, de se reunir. Eu quero dizer, meu irmão, que você não perdeu tempo vindo cultuar esse Deus maravilhoso. Você não perdeu tempo. Sabe o que é que nós perdemos tempo? É varrendo uma casa, é lavando uma louça, é trabalhando. Isso é perca de tempo, né? Salomão vai dizer, tudo isso é vaidade. E no final da vida ele diz, o melhor é buscar o Senhor. Para você ter ideia. Claro que nós não podemos deixar de fazê-lo, mas aquilo ali passa. Você vai fazer, isso aqui fica. Jesus diz, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Amém? A minha palavra não passará. Meu irmão, o melhor é isso aqui, o melhor é buscar o Senhor. Jesus chega para aquelas duas mulheres, está Marta e Maria, né? Marta muito ocupada, porque Jesus, imagina que você vai receber uma visita, né? Aí corre para cá, corre para lá, ajeita aqui, joga o lixo debaixo do tapete, limpa o banheiro, aquela coisa toda. Maria estava desse jeito, né? E Marta estava desse jeito. E Maria, quando Jesus entrou, Maria foi para os pés do Senhor, para ouvir o que era que o Senhor estava falando, e para se alegrar ali, para servi-lo ali, né? E Marta disse, Senhor, tu não está incomodado não, eu fazendo tudo aqui, e essa outra aí só sentada aí. Aí o Senhor diz, Marta, Marta, tu estás cansada e afadigada. Olha o que é que o Senhor disse para Marta. Tu estás cansada, o que é que a Marta estava fazendo? O que nós fazemos todos os dias, meu irmão, né? Hoje foi, vamos dizer, um dia de cão para mim, porque eu andei feito louco, corri, fui para todo canto e tal, sabe? Então isso aí essa palavra pode vir para mim e dizer, Irã, tu estás cansado e afadigado. Mas Maria, ele disse, mas Maria escolheu a melhor parte. Meu. A melhor parte é aqui. A melhor parte é ouvir a voz do Senhor, é engrandecer o Senhor. Então, o primeiro elemento que nós encontramos aqui nessas poucas palavras que nós lemos, são os apóstolos, homens designados. Mas isso não tira a responsabilidade dos que eram salvos, não. Não tira, sabe? Porque o evangelho ele é repassado para mim e para você. Outro elemento fundamental é o povo, meu irmão. Porque sem o povo não há evangelho. Porque a nossa missão aqui é ganhar vidas. Vida de quem, pastor? Do povo que está lá fora, que não conhece a Cristo. Das pessoas que estão dentro dos nossos lares, que não conhecem a Cristo. Dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos conhecidos. Então, o segundo elemento aqui é o povo. No versículo 13 diz assim, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Eu queria que vocês lessem comigo, viu aí? Que aqui é legal esse versículo aqui. Diz assim, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. Amém? Os olhares do povo estão fixados em você. Você já viu aquela frase, ninguém quer ser crente? Né? Ninguém quer, mas quer que a gente seja, né? A minha mãe é desse jeito. Ah, eu não quero não. Eu digo, mãe, tal e tal. Não, quero não, mas eu quero que você seja. Ela diz assim, eu não quero, mas eu quero que você seja
o povo incrédulo era o alvo da igreja primitiva. Amém? O povo incrédulo é o alvo da igreja de Deus no Brasil aqui, na Vila União, meu irmão. O alvo nosso são os que não conhecem a Cristo. Nós estamos reunidos aqui com o propósito de engrandecer o Senhor, de louvá-lo. Não é para salvar ninguém aqui, porque todos já estão salvos. Jesus disse assim para os discípulos: vós já está limpo, estáis limpo. Nós já estamos limpos, salvos. Então Ele nos resgatou para que nós fôssemos lá fora e resgatássemos as vidas que não conhecem ainda. Mas aqui nós vemos uma dificuldade muito grande, né? Primeiro, a Bíblia diz que ninguém se juntava com os crentes, amém? Ninguém, os incrédulos não se juntavam com os crentes, meu irmão. Por que não se juntava com os crentes? Você já viu, já experimentou botar óleo na água, juntar? E mexer com a colher? Eles conseguem se unir? Eles estão sempre separados. Porque você é sal, você é luz. Você não se junta. O propósito do cristão é o evangelho, é anunciar, é falar de Cristo. A não ser que nós não estejamos mais salgando. E não estejamos mais refletindo nada. Aí a gente se junta. Aí nós podemos se juntar com ele, porque nós vamos falar a mesma língua deles. Mas essa igreja aqui não. Ela não se juntava. Não é que ela não se juntava. Ela ia ao encontro das pessoas. Mas as pessoas não ficavam próximas. Então ali havia o quê, meus irmãos? Os contra e os a favor. Certo? Ou você é ou não é. Não tinha meio termo. A palavra diz aqui, ó. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Por que não ousava? Porque eles iam falar do amor de Cristo. Porque ele ia falar do amor de Deus. Porque eles iam falar o que Cristo tinha feito. E as pessoas não iam suportar isso. Então elas recuavam. Elas saíam. Está entendendo? Porque você estava ali, aí foi, não foi, o cara dizia: olha, Jesus é maravilhoso, Ele pode te salvar, Ele vai te salvar, se você quer aceitar Jesus. Então, quando os crentes diziam isso, as pessoas recuavam, está entendendo? Porque elas não queriam, porque elas não tinham o Espírito Santo de Deus, porque não tinham ainda feito uma decisão por Cristo. Por isso que aqui diz, no versículo inicial, 12, que uma das características daquela igreja era o quê? Se juntar em comum acordo. Né? A igreja se junta em comum acordo, crente com crente. Mas crente com incrédulo não se junta em comum acordo. Por que não se junta? Porque o que você fala é diferente do que ele fala. O que você ouve é diferente do que ele ouve. O que você lê é diferente do que ele lê. Os seus pensamentos são diferentes dos pensamentos dele. Aí não tem acordo. Jesus disse: por acaso andará dois no mesmo caminho se não houver acordo? Não andam. Aí aqui, ninguém queria se juntar com os cristãos. Por isso, meus irmãos, sabe? Por isso que ninguém se juntava, ninguém. Mas aí diz o versículo: porém o povo lhe tributava o quê? Grande admiração. Olha aí que coisa tremenda. Que coisa tremenda. O povo não queria se juntar, mas admirava os crentes. Amém? Diz: rapaz, eu não quero ser não, mas vou dizer, viu? Algo aconteceu aí nesse povo aí. Tem algo estranho aí. Rapaz, o cara colocou as mãos ali e curou a enfermidade do fulano. Rapaz, aquele cara bebia direto, era um beberrão, e agora o cara está lá, o cara é um empresário agora. Eu digo assim porque eu conheci um cara que era desses bebinhos de calçada mesmo, todos os dias, e ele aceitou Jesus, se tornou um empresário de móveis. Então havia uma admiração daquelas, elas ficavam olhando. Meu irmão, as pessoas lá fora olham para mim e para você. Elas não querem, mas elas lhe admiram.
pelo que Deus fez, como mudou a sua vida, pela a mudança de vida e pelo poder de Deus que flui em você. As pessoas lhe admiram, né? Olha, rapaz, ele é crente agora. A princípio, né, as pessoas zombam, não é isso? As pessoas, pai do Senhor, irmãozinho, tal, né, irmãozinho. Não sei se com o seu William aconteceu isso, mas comigo aconteceu, né? Os caras diziam, o pastorzinho e tal, né? Não vai durar um mês, tal. E Deus fez coisas tremendas. Então, porém, o povo lhe tributava grande admiração. Ninguém queria, mas todos viam que Deus tinha feito coisas tremendas na vida daquele povo. Então, o segundo elemento é o povo. Um terceiro elemento é a própria igreja, que a gente fala, né, nós falamos dos apóstolos, né, que é a igreja também, mas não do todo. Falamos também aqui do povo e agora a igreja. No capítulo 14 ao 16 diz assim, ó. Do 15, né? Não, do 14. Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundo, e todos eram curados. Vai chamar o crente ali, vai chamar o irmãozinho para orar. Vai chamar, leva ali para o irmão, lá na casa da irmã fulana, para orar, né? Vai lá. Alguém já ouviu isso aí? Alguém diz, ei, meu irmão, ore aqui, meu irmão, vem cá, vamos ali orar, que está acontecendo algo, ore na minha casa, ou alguém vai passando, irmão, ore por mim aí, meu nome é fulano, ou alguém liga e diz, irmão, coloquem o nome de fulano de tal em oração, né? Coloca o nome de alguém em oração. Os crentes desse tempo, meu irmão, tinham gozo, alegria de ter aceitado Jesus, de ter sofrido os efeitos do sangue de Cristo, sabe? Eu não me canso de dizer, quando eu aceitei Jesus, eu passei uma semana, passei uns 15 dias ou um mês, como se eu estivesse pisando em ovos, porque eu sentia alegria, eu fazia como o seu William aí, eu pegava a Bíblia e mastigava. Eu li essa Bíblia toda em menos de um ano. Menos de um ano eu li essa Bíblia toda, eu engolia, comia essa Bíblia. Sabe? Porque eu sentia a alegria tremenda do que Jesus tinha feito na minha vida. O milagre que Ele efetuou ao me salvar, que de tabela Ele já salvou minha esposa e minhas filhas. Então, grandes coisas, né? A palavra diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos felizes. Então, o que Jesus fez por mim e por você, meu irmão, não é coisinha pequena, não. É grandes coisas, é milagre, é coisa sobrenatural. Aqui diz que o discípulo fazia prodígios e milagres. Então, milagres aconteceu na minha vida e na sua vida. E aqui, né, coisas espirituais aconteciam. E a pergunta é, por que não acontece nos nossos dias, pastor? Será que eu sou menos crente do que esses homens? Será que o poder que foi derramado lá nos dias de Pentecoste, quando o Senhor disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo, por acaso não nos alcançou? Eu quero dizer para você, meu irmão, também lhe alcançou. Você é um depósito do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. Mas você é só um vaso, né? A excelência é o que está dentro de você. É o que está dentro de você.
é o Espírito Santo. Nós somos só um vaso comparado com um vaso de barro, né? Que o oleiro quebra e refaz e faz de novo. Então essa igreja, né? Ela se alegrava, ela se reunia como nós estamos reunidos aqui. Olha que coisa maravilhosa. Nós nos reunimos aqui para louvar, para engrandecer, para o Senhor dizer: olha, eles escolheram a melhor parte. A Simone escolheu, a Gabi, a Ana Tássia escolheu a melhor parte. Está aqui nessa noite. Meu irmão, aqui é o banquete. Isso aqui é o banquete, porque nós somos espirituais. O nosso corpo é só um depósito do nosso espírito. Já já esse corpo vai-se embora. Já já nós morreremos. Salomão diz no capítulo 12 de Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho mais prazer. Ele está falando do corpo, quando o corpo não suporta mais. A melhor parte é hoje. A melhor parte é estarmos aqui glorificando o nome santo do Senhor. Então a igreja nesses dias, nos dias da igreja primitiva, na origem, lá no começo, ela tinha prazer de estar reunido, como diz a palavra, que eles se reuniam, né, com um único propósito: glorificar o nome santo do Senhor. No capítulo 14 diz que crescia mais e mais. Por que crescia tanto, viu, irmão William? Porque as pessoas chegavam e diziam: olha, o Senhor tem uma proposta de vida para você. O Senhor quer te curar, Ele quer te salvar. As pessoas se preocupavam com o flagelo espiritual e físico que aqueles que não conheciam Jesus passavam. As pessoas se preocupavam e elas sabiam, elas tinham o antídoto, elas tinham o remédio para curar aquela enfermidade do diabo, a enfermidade espiritual que havia sobre aquele povo. As pessoas tinham remédio. Eu tenho remédio. Você tem o remédio para curar as enfermidades ali espirituais que há sobre os povos. Então, não é exagero afirmar que eles viviam, a palavra de Deus tremendamente. Eles viviam, eles amavam aquilo ali, eles se deleitavam com aquilo, eles tinham prazer de vir. Eu estava conversando com a irmã Maria ali, né, e dizia: olha, o Lucas veio. Ela disse: veio, né? A irmã Maria vem da lá para cá, para glorificar o nome santo do Senhor. Minha irmã, a senhora escolheu a melhor parte. O Lucas escolheu a melhor parte. Não há canseira, porque a senhora vai sair renovada hoje. Não há canseira, porque a senhora não é mais aquela que entrou. O Lucas não é mais aquele que entrou. Houve uma alteração espiritual na sua vida nessa noite. Então essa igreja, ela teve um avanço tremendo, né? Nessa igreja também tinha os milagres. Imagina você que o acesso aos crentes daquela época era limitado, era difícil. Para você ter ideia, o Pedro, os caras botavam os enfermos na maca e saía por entre a multidão de gente que estava lá, porque havia os admiradores, aquelas pessoas como nós lemos aqui, né, que não queriam, mas admiravam aquilo ali, aquele movimento. E eles pegavam os enfermos, botavam na maca e saía cortando aquela multidão de gente para levar aqueles enfermos lá, porque eles sabiam que se só a sombra de Pedro, eles não queriam nem que Pedro tocasse. Não precisava Pedro tocar, a fé dos homens era tão grande que não precisava Pedro tocar nem pôr as mãos. Ele dizia: somente a sombra, se a sombra dele passar aqui, ele será curado, né? Então havia ali os milagres, né, que aquela igreja efetuava, e que eu e que você podemos também efetuar, meu irmão. Nós também podemos. E por fim, o alcance
do Evangelho, no versículo 12, diz assim, ó, no 16 diz: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundo, e todos eram curados. Ninguém se preocupava com as pessoas, não, né? Ninguém se preocupava em projetar nada lá, não. As pessoas sabiam, elas ouviam. E isso eu creio que um dia nós vamos vivenciar isso. As pessoas ouviam que ali havia prodígios e milagres. Que naquele local, naquela cidade, naquele bairro, naquela rua, o Espírito estava poderosamente ali. De tal forma que as pessoas vinham de outras cidades, de outros locais. Elas afluíam de outros locais para estar lá. Estar lá com os apóstolos? Não, meu irmão. Estar lá com toda a igreja, todo mundo. Porque aquelas pessoas que aceitavam Jesus, ela também recebia o Espírito Santo. E havia poder sobre elas. E as pessoas afluíam. Os crentes não tinham essa preocupação de procurar incrédulo, porque os incrédulos iam lá e vivenciavam o poder de Deus, e ali eles aceitavam. É tanto que dizia que a igreja crescia rapidamente. A igreja crescia rápido, irmão William. Rapidamente ela crescia, né? E os crentes não tinham que se preocupar. As coisas fundamentais daquela igreja, que tem que ser as coisas fundamentais minha e sua, né? Aquela igreja, meu irmão, ela tinha um tripé fundamental, porque não adianta nós sairmos a evangelizar se nós não tivermos o que essa igreja tinha. Ela tinha algumas coisas que eram fundamentais. Por exemplo, essa igreja era igreja de oração, meu irmão. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? A igreja de oração é a igreja que ora. Ela ora em casa e ela ora no templo, né? A Bíblia diz que eles afluíam para o templo, eles iam para o templo para orar. Os capítulos anteriores aqui diz que eles todos os dias eles iam para orar, e ali eles gastavam tempo mesmo, dizendo: Senhor, faz isso, Senhor, cura, Senhor, opera um milagre, Senhor, faz isso. Muitas vezes, meus irmãos, nós esperamos que o milagre aconteça na nossa casa, né? Que aconteça no nosso vizinho, aí no meio da igreja, mas nós não ousamos abrir a boca para pedir, para clamar ao Senhor: Senhor, opera um milagre. E isso não é uma vez, nem duas, não. É até os últimos dias da nossa vida. E a intensidade, quanto maior, melhor. Não é que Deus seja surdo, não, que Deus não é surdo, não. Mas Ele deseja ver o seu sacrifício de orar, de buscar. Então essa igreja, ela era perita em orar, né? Elas oravam. Pedro está preso. A Bíblia diz que Pedro está preso. E a igreja reunida numa casa começou a orar. E o anjo entrou naquela cela, quebrou as algemas de Pedro, e sem que precisar de chave nenhuma, abriu as portas e Pedro saiu tranquilamente. Mas por quê, meus irmãos? A igreja estava orando. A igreja estava lá gastando tempo, jejuando, orando, Senhor, suplicando, clamando ao Senhor. E o anjo entrou lá e libertou Pedro tranquilamente. Depois os soldados superiores mandaram buscar Pedro. Aí o soldado disse: ele não está mais lá não, ele está lá na praça pregando, ele está lá no meio do povo. Aí o cara disse: mas como isso aconteceu? Prodígios e milagres, coisas sobrenaturais, coisas que contrariam o nosso entendimento. Essa igreja operava coisas que nós, como que pode ser? O Senhor pode fazer todas as coisas. Então essa igreja era movida à oração, e nós precisamos ser movidos à oração. Essa igreja também era movida à palavra. Os apóstolos rodaram com Cristo durante alguns anos. Com Cristo, né? Não podemos confirmar 3 anos, porque Jesus foi chamando de um por um, né?
mas andaram com ele, aprenderam tudo, viram tudo. O Senhor estava lá passo a passo ensinando a palavra aos discípulos, aos apóstolos. Então essa igreja, ela cultuava o Senhor na palavra apregoada, ela anunciava esse Deus. Então outra característica tremenda da igreja é isso aqui, ó, meu irmão, a palavra do Senhor, a leitura, é o se alimentar dessa palavra. Por isso que o Senhor diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E outro elemento fundamental aqui era a comunhão. Isso aqui que nós estamos fazendo, tá? É isso aqui, se reunir, né, para glorificar junto, para ouvir junto, para relatar, para se alegrar junto. É isso aqui. Então essa igreja vivia isso antes de fazer o quarto elemento, que é o ide. Ide, portanto, e fazer discípulo, né? Mas ela vivia isso. Ela vivia isso aqui. Então essa igreja que nós estamos falando aqui, ela vivia isso tudo aqui, né? Mas eu quero ler no capítulo 9 aí, eu queria que os irmãos abrissem, capítulo 9, e o versículo 31, só para a gente encerrar. Capítulo 9, versículo 31. Olha aí o que é que diz. Amém aí? Todo mundo junto aí? Atos 9, versículo 31 diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se. O que é edificar, meu irmão? É se fortalecer, é criar raiz, é se firmar. É isso que nós fazemos quando nós cultuamos, quando a gente vem à igreja, quando a gente insiste, quando a gente ora, quando a gente lê. Nós vamos nos edificando, criando uma gordura espiritual. Para quê? Para os dias maus, né? Para quando nos dias maus, quando na investida do inimigo, a gente tem uma gordurazinha espiritual para queimar, né? Nos momentos de dificuldade, a gente, né, se alimentou bem espiritualmente, e aí nós queimamos, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Não é no medo do Senhor, não, é no servir o Senhor. Temor é na obediência do Senhor. Amém? Na obediência, né? É ler a palavra, ou a palavra é pregada e às vezes aquela palavra bate de encontro a gente, mas a gente baixa a cabeça e o Senhor, é isso mesmo, Senhor, eu tenho falhado. E assim nós somos moldados todos os dias. E assim o Senhor vai nos amando todos os dias, porque a palavra vai chegando e criando raiz em nós. E nós somos edificados, como diz o capítulo, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Olha que coisa tremenda. Nós vamos aprendendo, e nós vamos vivendo, e nós vamos crescendo, e aquilo vai criando raiz em nós. A palavra vai entrando e criando raiz dentro de nós. Aí diz: e no conforto do Espírito Santo. Olha que glória. O Espírito Santo nos confortando, nos conduzindo, nos guardando, nos mostrando o certo e o errado, né? Nos orientando todos os dias. Meu irmão, nós estamos de pé. Você está de pé e eu estou de pé. Não é porque eu tenho força e você tem força, não. É porque o Espírito Santo todos os dias nos fortalece. Todos os dias o Espírito Santo nos põe de pé. Por isso que ele diz aqui no versículo: no conforto do Espírito Santo. Porque ele nos mantém de pé. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas todos os dias o Espírito Santo nos conforta. Vamos, meu filho, se levanta, se põe de pé. Vamos lá. Nós não podemos jamais baixar a cabeça, baixar a guarda. Nós não podemos jamais recuar, porque a palavra diz que nós não somos como aqueles que olham para trás. Nós somos como aqueles que olham para o alvo, que olham para Cristo todos os dias. Mesmo falhando, mesmo errando, se sentindo fraco, nós vamos olhar para frente.
O apóstolo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Oh, glória a Deus. Meu irmão, Deus é tremendo na sua vida. Ele é tremendo na sua vida, sabe? Ele lhe põe de pé todos os dias. Não pense que você é fraco, não. Você é forte, porque o Espírito que habita em você, Ele lhe dá força todos os dias para resistirmos. Nós não podemos recuar de forma nenhuma, olharmos para trás, não. Vamos seguindo, mesmo cansado, mesmo abatido, mesmo muitas vezes pensando em desistir. Mas nós olhamos para o lado e dizemos, Senhor, eu estou aqui ainda. Senhor, eu estava orando e dizendo, Senhor, eu estou aqui ainda. Nós estamos aqui ainda. E se nós estamos aqui ainda é porque nós queremos alguma coisa com esse Deus. Oh, glória a Deus. Você quer alguma coisa com esse Deus? Nós queremos alguma coisa com esse Deus. Ele está nesse negócio, Ele está nesse meio, Ele está no nosso meio, Ele está nas nossas vidas, na proposta de vida que Ele tem para nós. Ele nos ama. Então, o Espírito Santo, né, Ele nos conforta. E diz, por fim diz, e crescia em números. A igreja crescia em números, né? A irmã Wanda, a irmã Tica, o irmão William, a Simone, a Gabi, a irmã Graça, a irmã Francisca, a irmã Maria, irmão Joaquim, irmão Pedro, e quantos virão ainda? Quantos ainda virão, né? Encherão esse templo, sabe? Mas nós não podemos desistir nunca, jamais. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Então essa igreja se alegrava por isso, né? Sinais e prodígios era feito com os discípulos e com os apóstolos, com todos os crentes daquela época. E vai ser assim nessa igreja, meu irmão. Quando nós entendemos que nós precisamos desse tripé aqui, oração, palavra e comunhão, quando nós intensificarmos nossa oração, nossa palavra e nossa comunhão, quando nós não nos cansarmos de virmos ao templo a orar, engrandecer o Senhor, estamos aqui para nos alegrar, e o Senhor há de olhar dos altos céus e dizer, olha, está aí um povo que eu vou abençoar, sabe? Eu vou abrir as janelas do céu e derramar sobre esse povo bênção sem medida. Você é especial para Deus, meu irmão. Você é especial para Deus. Você escolheu a melhor parte. O Senhor disse para Marta, 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 estás cansada e abatida, mas Maria escolheu a melhor parte. Amém? Vamos ficar em pé. Oh, glória a Deus. Pai amado, nós te rendemos graça. Sabemos, Pai, que não somos nada, somos pó e cinza, como diz a tua palavra, Senhor Deus. Tu nos comparas, Senhor, como um verme. A palavra diz que tu nos chama de vermezinho de Jacó, por conta da nossa fragilidade, Senhor Deus. Tu nos compara como um vaso, Senhor Deus, de barro, capaz de ser quebrado ao despencar de uma altura de 50 centímetros, de 1 metro, Pai. Oh, Senhor dos exércitos, Tu nos formaste ali. A palavra diz que Tu juntou ali uma areiazinha, um barrozinho que estava ali. E aí Tu foi nos moldando, Senhor Deus. Tu nos moldou segundo a Tua vontade, segundo a aparência física que Tu queria que nós tivéssemos, Senhor. E a palavra diz que Tu soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, Senhor Deus. E Tu disse assim, é a nossa imagem e semelhança. Oh, glória a Deus. Oh, Senhor dos exércitos. Que privilégio, Senhor, sermos imagem e semelhança de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus cujo Ele é o próprio amor, como diz a Tua palavra, Senhor Deus. De um Deus que nos ama mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos e fracos, Senhor Deus. Miseráveis, destinados à morte. Oh, Senhor dos exércitos, aqui está o Teu povo, Pai.
Tu sonda os corações, Tu sabe o que se passa, Pai. Pai, nós estamos fragilizados, Senhor Deus, muitas vezes, por conta das tribulações do dia a dia, das enfermidades que nos assolam. Muitas vezes dificuldade financeira, muitas vezes dificuldade dentro do lar, muitas vezes uma enfermidade, Senhor Deus, que nos assola, Pai. Mas a Tua palavra diz que apenas a sombra de Pedro, Pai, uma vez estendida sobre uma enfermidade, Pai, seja ela, fosse ela espiritual ou física, Pai, a palavra diz que as pessoas eram curadas. Pai, aqui estão Pedros, aqui estão Joãos, aqui estão homens e mulheres, Senhor Deus, que também carregam consigo o Teu Espírito, Senhor Deus. Porque Tu disseste, ficar em Jerusalém até que o Espírito seja derramado, Senhor Deus. Joel diz naqueles dias, o meu Espírito será derramado sobre toda a carne, Senhor. Oh, Senhor dos Exércitos, Tu és o detentor das nossas vidas, Senhor Deus. Está nas Tuas mãos o poder, Senhor Deus, para levantar e para derrubar, para matar e para ressuscitar, Senhor Deus, porque Tu és o dono de todas as coisas, Pai. Tu és Senhor sobre tudo, Pai. A Tua palavra diz que Tu és o grande eu sou, Pai, Criador dos céus e da terra. Todas as coisas foram formadas, Senhor Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus. Por isso estamos aqui, Pai. Porque assim como aquelas pessoas afluíam ali para a Jerusalém, porque o poder estava sobre aquelas vidas que aceitaram Jesus, prodígios e milagres eram feitos ali, Pai. Nós também fomos alcançados, Senhor Deus. Nós queremos também ser usados de forma poderosa, Senhor Deus, para que as pessoas também, elas percebam, Senhor Deus, e afluem de onde quer que estejam, Pai, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra pregoada pela Tua igreja que aqui está, Senhor Deus. Apregoada pelo Seu William, pela irmã Maria, pela Nazaré, apregoada pela Gabi, pela irmã Graça, apregoada pela irmã Wanda, apregoada por todos que estão aqui, Senhor Deus, com poder e ousadia, Senhor Deus. Porque o Teu Espírito também está sobre nós, Senhor Deus. Oh Deus, nós somos gratos, Senhor Deus, porque até aqui Tu tem nos sustentado, Pai. Não nos deixe, Pai, olhar para trás, não nos deixe vacilar na caminhada, Pai, mas que nós possamos prosseguir olhando para o alto, Senhor Deus. Por isso somos gratos, Pai. Por isso nós somos gratos pelos Teus feitos, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é que nós Te oramos e já Te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as infinitas consolações do Espírito seja com toda a igreja, e nós dizemos amém e vamos em paz. Ô glória.